Rapaziada, epá, não precisava de ser assim, né? Não precisava de ser assim. A gente consegue, nós conseguimos nos complicar a nós próprios, né? Não precisava de ser assim, rapaziada. Bem, enfim, o importante é que ganhámos. Mais importante do que tudo foi a vitória e começámos mal o jogo. Aquele gol deles, a equipa toda a dormir, entramos, isto devia de ser uma coisa que era de esperar, não é? Se a gente entra com uma equipa que ainda por cima a maioria é os gajos que não estão habituados a jogar juntos, sabemos que temos que pôr na cabeça deles, os outros gajos vão tentar na primeira parte tentar surpreender ou fazer alguma coisa, né? E queriam entrar para cima, e o pior de tudo é que o gol deles nasce uma perda de bola do Pote. O Pote entrega mal a bola, faz um passe errado a 2 metros, eles saem com a bola pela esquerda, vão até lá ao fundo e tal, conseguem trazer a bola para a direita e a defesa toda a dormir e fazem um gol, ou seja, começamos o jogo a perder praticamente, né? Rapaziada, ou seja, nós complicámos a nós próprios, mas depois, obviamente, Sporting começou-se a organizar e tal, foi para cima devagarinho, a gente faz uma primeira parte espetacular, tirando essa cena do gol. Aos 9 minutos, o Pote remata muito por cima para fora, mas pronto, a equipa estava-se a ajustar, né? Depois, aos 13 minutos, o Pote tem aquele lance de cabeça que a bola bate no ombro de um gajo e vai para canto, mas aí a gente já estávamos bem. Aos 19 minutos, o penalti, né? O Géni ganha à frente do defesa, bem colocado, bom lance, mais um. Na direita, o Géni, não há discussão nenhuma. O penalti, e a gente empata o jogo, o Pote bate o penalti, empatamos o jogo, mas tudo tranquilo, a gente já sabia que o Sporting ia virar a coisa da maneira como a coisa estava, muita posse de bola, eles não saíram naquele para fazer o gol e acabou, não saíram mais. Depois aos 23 há uma coisa incrível, que é logo a seguir ao gol, há uma falta no Nel, o árbitro, macaco, o gajo foi macaco, há uma falta no Nel, que fica um amarelo por mostrar. O gajo vê-se bem. Nós levámos amarelos por tudo e por nada. Eles, faltas piores e não levavam amarelos. O gajo veio mesmo para encher a equipa do Sporting de amarelos, né? E faz logo isso assim, exatamente a seguir ao momento em que a gente empata o jogo. E a grande prova disso é que fica é um amarelo, é falta e é amarelo. Ele não marca falta, não dá amarelo, né? E no lance seguinte dá um amarelo ao Trincão por uma falta no meio campo, logo exatamente no minuto a seguir. Ou seja, ele não dá aquela e depois dá um ao Trincão no minuto a seguir. Logo, este gajo vem para aqui, vem com ela bem fisgada. Ele vinha com ela fisgada. Pronto, depois aos 25 o Pote remata também um lance, uma bola bate num gajo deles, vai para canto. Aos 26, o Morita de cabeça, defesa espetacular do guarda-redes, aí o Sporting está numa pressão em cima deles, via-se que o golo estava mesmo a aparecer. No lance a seguir aos 27, um remate forte fora da área, do Géni, que é a figura dele, mas ele atira a bola para longe, porque o remate é forte, ou seja, o Sporting ali a pressionar, não é? E aos 28 minutos, o que é que o gajo faz, o guarda-redes deles? A tanga que aprendeu lá com os Andrades, com o guarda-redes dos Andrades, que é, como há muita pressão, exatamente igual, muita pressão, vou-me aqui a mandar para o chão, vou fingir que é uma lesão, que o guarda-redes tem que ser assistido. Para quê? Só para matar o jogo. E os gajos, o teatro foi tão bem feito, que eles mandam o guarda-redes suplente deles levantar-se do banco. Aquilo é tanga, pá. Já nos aconteceu este ano umas 3 ou 4 vezes, quando o Sporting está a massacrar, está em cima deles, os gajos arranjam esta tanga e não há volta a dar. Que isto é o guarda-redes, não há volta a dar. Estão a perceber? E nós nisto somos anjinhos. Deveríamos de fazer o mesmo às vezes e não fazemos. Ainda tenho aqui atravessado o jogo de Braga, desculpem lá. Mas eles com o massacre que estavam a levar, o gajo inventa aquela tanga para esfriar, só para esfriar, mais nada. Eles não têm nada. E vai acontecer mais vezes connosco. Estão a perceber? Eles não têm nada, é tudo tanga. E já nos aconteceu 3 ou 4 vezes este ano. Essa lá no Ladrão, lá no estádio do Ladrão, foi para o campeonato, foi aquela que chamou mais a atenção, porque essa aí até as câmaras a filmar, os jogadores foram todos para a linha lateral receber ordens lá nem sei o nome do gajo, do treinador dos Andrades.
E hoje foi igual. Foram ali à linha também, estava lá o gajo, a mesma história. Ou seja, é para quebrar o ritmo e para receberem instruções. Estão a perceber? Bom, mas eles entalaram-se porque o ritmo continua igual, não conseguiram, não lhes valeu de muito. Aos 31, pá, o Géni remata fraco de fora da área, mas a pressão continuava. Depois aos 33 o Vajanidis remata, tem uma bola lá na direita que o defesa fecha, não é? E que a bola vai para canto, o defesa fecha-lhe o ângulo, a bola bate, ele chuta, a bola bate, na defesa vai para canto. Depois aos 38, exatamente, o golo do Bragança, pá, grande jogada, 2 tabelas, mas foi uma consequência daquilo que a gente estava a fazer, golo do Bragança, um espetacular golo, Trincão, Bragança, 2 tabelas com o Pote e com o Nel, e pima, toma lá. E depois aos 41, outra grande golo do Sporting, Trincão à meia volta, uma assistência perfeita do Morita, é o Nel que faz o trabalho lá embaixo, o Nel contribui nos 2 golos, teve uma participação, não é aquela coisa, não é o mesmo estilo de jogo do Soares, porque ele é mais pivô, né? Mas tem participação nos 2 golos e depois acabou por fazer o quarto também. Mas teve hoje a situação dele é importante, até porque aos 43 há um amarelo para eles que é falta sobre o Nel. Estão a perceber? Nel, que é aquela que ela arranca pela esquerda e o gajo dá-lhe uma ripada, ou seja, que o lance poderia ter dado outro perigo. Pá, foi muito importante nos 2 golos o trabalho do Nel e teve bem, não há nada a dizer. A gente acaba com 72-28 de posse de bola ao intervalo, com 15 remates contra 4, 7 remates à baliza nós, 2 eles, e 6 cantos nós, 3 eles. Pá, vimos para o intervalo, ele tira o Pote e mete o Maxi, naquela de refrescar. Porquê? Porque a gente pensava que o jogo já estava. É a velha história. Ou seja, a gente pensava o jogo já está ganho, e pronto, e vamos começar já a refrescar e tal. Tudo bem. Aí eu não me meto. Acho que o Rui Borges lá terá o conhecimento que nós não temos do porquê que o Pote saiu. Poderia estar tocado, poderia estar até para ver alguma coisa que lhe pudesse acontecer. Bom, não interessa. Ele fez a substituição, o Maxi tudo bem, foi poupado na primeira parte também. O Maxi fez os jogos lá na seleção do Uruguai, por acaso fez um bom jogo contra a Inglaterra que eu vi. E pronto, o que é que acontece? A segunda parte, o problema não foi esse, foi que a gente depois não jogou nada. Andámos ali, na tanga, só aos 59 minutos é que há uma bola lá, que o Nel falha sozinho, aquela bola dele, que é o Trincão que lhe dá a bola e ele sozinho a 5 metros da baliza falhou, furou o remate, mas pronto, está perdoado, não seja por isso. Poderiam ter sido mais ainda, ou seja, se essa bola entra, matávamos a coisa, já não precisava ter havido depois este calafrio que houve ali ao fim. Aos 60, ele tirou o Bragança, mete o Simões, grande joga do Bragança hoje, mais uma. Pá, o Simões entrou, o ritmo diminuiu ali um bocado, já não foi a mesma coisa, né? Pronto, mas aos 66, o Géni remata por cima, um bom remate perto da trave, e depois aos 67 ele tira o Morita e o Mangas e mete o Morten e o Faé, ou seja, para refrescar. Aos 70 o Nel remata ao lado, muito desviado, um remate muito errado. Aos 74 amarelo para o Simões por falta, ou seja, o Simões estava em campo há 10 minutos, nem isso, pimba, amarelo por falta. E aos 75 amarelo ao Vajanidis. E é aqui, é que um gajo vê que o árbitro foi lá mesmo para nos encher de amarelos. Ele não conseguiu fazer de outra maneira, porque o Sporting foi avassalador. E a forma que ele tinha de tentar fazer alguma coisa era isto, era encher de amarelos. E a grande prova disso é que aos 78, aos 76, ou o que é que foi, logo a seguir, fica um amarelo por mostrar, numa falta sobre o Maxi, um amarelo por mostrar a eles, numa falta sobre o Maxi, pior do que as que o Simões tinha feito e que o outro tinha feito. E como se não chegasse, pois aos 79... fica outro amarelo por mostrar numa falta sobre o Faé também, coisa. Ou seja, o gajo dá os 2 amarelos a nós e não dá os 2 amarelos a eles. Vocês têm alguma dúvida que este gajo estava ali a tentar? Pronto. O que é que acontece? Aos 81 é aquele gol deles que ninguém ele via, mas que é falta sobre o Faé. Vocês podem dizer, não, porque senão o VAR é que o chama. O VAR é que chama o gajo, porque ele por ele validava. O VAR é que o chamou. E de facto é falta sobre o Faé. Pode-se discutir se o Faé também faz falta, uma anularia a outra. Mas não interessa.
Eu não sei como é que é, não sei como é que a coisa conta, mas acho que a segunda é que anula o lance, porque estaria a dar vantagem ao gajo que acaba por ser infrator, não é? E que não pode ser. Bom, e o que é que vocês acham em relação a isso? Acham que foi os dois que fizeram falta? O que é que vocês acham nesse lance? Independentemente disso, a gente não precisava daquilo. E depois de demorar, ninguém aliviou a bola andou ali, não houve ninguém que metesse ali, desse um pontapé naquela merda que mandasse a bola para longe, e depois o gajo deles, o avançado, faz ali um bom trabalho dentro da área, apesar de que também foi um bocado facilitado, mas tudo bem. Ou seja, a verdade é que o golo foi anulado, não é? E andámos ali e continuámos a não fazer mais nada. Aos 87 ele tira o Gênio e mete o Flávio, gasta a última substituição. E aos 88, gol deles outra vez. Foda-se, ninguém tira a bola, outra vez. O gajo anda ali dentro da área, a bola sobra para aquele gajo, ou seja, acabamos de colhões na mão. Eu assim, quer dizer, um jogo que isto poderia estar mais carremado, poderia ter sido a coisa sido feita facilmente, acabamos outra vez com os colhões na mão. E pronto. Depois aos 94 o gajo deu 7 minutos de conto, né? Aos 94, o Faia remata por cima sozinho, aquela bola sozinho, manda a bola lá para cima. Foda-se, podia ter tido ali um bocadinho mais de calma e ter feito aquele gol, para também calar um gajo que anda tudo, será que o gajo vale alguma coisa, que não vale? O que é que vocês acham? Mas pronto, até que aos 95, gol do Nel. Bom gol, eles tentam vir para cima naquela, tentam ser audazes e tal, a gente ganha ali a bola, lançamento bem metido, e o Nel, pimba, toma lá. Um remate sem hipótese nenhuma, remate cruzado sem hipótese nenhuma para o guarda-redes, e pronto. Mesmo assim, aos 96, o gajo ainda consegue dar um amarelo ao Morten, naquela discussão, está bem que dá o amarelo deles também, mas dá o amarelo ao Morten, mas não deu os amarelos que tinha que ter dado no jogo, ou seja, o gajo foi o árbitro espertalhão, né? Bom, o que é que acontece? A grande verdade é que acabámos o jogo com os mesmos 72% de posse de bola para nós, 28% para eles. Nós 22 remates, eles 7, ou seja, a gente na segunda parte foi menos de metade dos remates que tínhamos feito na primeira. Acabámos com 8 remates à baliza e eles 4. Por aqui estão a ver, a gente só fez um remate à baliza que foi o do Nel, que foi o golo. Portanto, por aqui estão a ver a segunda parte fraquíssima que a gente fez e acabamos com 9 cantos para nós, 5 para eles. Vocês vejam os números da primeira parte e vejam como é que acabou a segunda. Não havia necessidade disto. Acabamos por ganhar 4-2. Não haja dúvida nenhuma que o Sporting merece ganhar o jogo. Nem há conversa nenhuma sobre isso. Mas poderia ter sido mais simples. E pronto. A grande verdade é que acho que esta vitória de hoje, o Borges é o treinador que mais vitórias tem em casa consecutivas. Acho que bateu o recorde. Neste momento, o Borges porque seria no jogo contra o Tondela e depois o jogo contra os gajos da Noruega. Mas como o Tondela foi adiado, o da Noruega, contra os gajos da Noruega, seria o empate, o mesmo número de vitórias que a gente tinha, que já havia antes seguidas em casa, e acho que com esta de hoje, o Borges tornou-se o treinador com mais vitórias consecutivas em casa na história do Sporting. Depois onde verificar se isso é verdade ou não é. Mas pronto, fica aqui o dado, que acho que é interessante. E é assim, a gente vai fazer o check-up, foi decidido por vocês antes do jogo, e o check-up que vai entrar, portanto, vocês tinham, os que tinham sido eleitos, tinha sido o Trincão, o Maxi e o Nel. Só que, como o Maxi não jogou, ou seja, só jogou uma das partes, tem que jogar pelo menos 60 minutos, vamos fazer o do Morita, porque o Morita foi o quarto que vocês escolheram, e o Morita jogou 60 minutos precisamente. Então, o check-up vai ser o Trincão, o Nel e o Morita, que foi escolhido por vocês, e a gente vai meter o check-up amanhã ou no domingo. Mas fiquem atentos, que acho que é importante, as análises aos 3 jogadores, e até foram 3 jogadores que estiveram bem, não há assim muito por dizer em aspectos negativos, vai ser interessante ver os números deles. Bom, para terminar, vão à loja, está lá os cascóis já do jogo com o Arsenal, e tem ainda cascóis do jogo com o Bodo, com o resultado, com os 5-0, está lá, é as últimas peças, essas do Bodo, quem quiser ainda está lá, vão à loja, e está lá material todo que vocês sabem, cascóis da rapaziada, t-shirts da rapaziada, está tudo o que vocês quiserem, e vamos meter o Rabelito no domingo, o episódio do Rabelito, mais um no domingo. Esperemos, é assim, é muito difícil, mas era bom que o Famalicão
pudesse tirar pontos à fruta, mas acho muito difícil. De qualquer forma, eu ainda não deitei a toalha ao chão, porque estamos a depender de nós. E este mês vai ser um mês complicadíssimo, são 7 jogos, este foi o primeiro, temos mais 6 jogos durante o mês, vamos andar a jogar 3 em 3 dias, 3, 4 e tudo assim, e então depende de nós este mês, e este mês vai definir se de facto nós temos calibre ou não temos para a coisa. Mas para a coisa ajudar, obviamente depois ainda falta o jogo com o Tondela, que está em atraso, mas para a coisa ajudar era o Famalicão fazer ali uma aventurazinha no domingo, apesar de eu não acreditar muito nisso, mas continuarei a acreditar enquanto for matematicamente possível e, obviamente, tendo sempre atenção à rabelhagem que estão ali na cola e estão a ver se a gente desliza. O que eu espero que não aconteça e acredito que não vai acontecer. Ok, rapaziada? Pá, fica aqui, um abraço a todos. Acho que poderia ter sido mais simples, mas tudo bem, não há de ser nada. Força, e agora Champions League, que é o que interessa, terça-feira, vamos ganhar o Arsenal. E mais nada, temos que ganhar aqui primeiro em casa e depois o jogo de lá a gente logo vê, mas ganhar o jogo de casa é fundamental. Ok, rapaziada, forte abraço a todos, continuem a seguir a rapaziada 1906, já sabem, vão à loja e obrigado por terem estado aí. Força, abraço.